Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos. Um pouco de chuva hoje, mas nós não somos de açúcar para derreter, né? Então vamos salmodiar no Salmo 107, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes da terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desarragados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio conservará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Até aqui. Veja, esse salmo é interessante porque ele nos lembra da passagem de Jesus acalmando a tempestade. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava mostrando que ele era Deus. Quando Jesus se levanta do barco e ele acalma a tempestade do mar da Galileia, ele prova diretamente para os discípulos que ele era Deus. E aqui esse salmo mostra que uma das coisas que Deus faz é controle sobre a natureza. E esse salmo aqui é interessante por quê? Porque ele mostra que tanto Deus pode levantar o abatido, como pode derrubar o orgulhoso, que está tudo bem. Então assim, aquele que está de pé, cuide para não cair. E quem está abatido, melhor coisa é buscar o Senhor em oração. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 6. Eu ia estar continuando os nossos estudos em Gênesis, mas eu estava com essa frente em Juízes aberta, e como os capítulos próximos de Gênesis tem muita coisa técnica, muita coisa importante, eu resolvi dar uma seguradinha, acabar Juízes, porque aí eu vou ter condição de estudar mais aquilo que eu quero estudar em Gênesis para estar completando o livro, entendeu? Então nós vamos na sequência por Juízes e depois vamos terminar o livro dos Gênesis, tá? Então, Juízes capítulo 6 diz assim, versículo 1: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu coloco a minha vida e coloco a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha agindo poderosamente em nosso meio, que nós tenhamos sabedoria vinda de Ti, que o Senhor venha me capacitar a transmitir a palavra de maneira bíblica e que eu possa ser um instrumento Teu para falar o coração dos meus irmãos.
que eles também possam estar aprendendo de ti, estar aprendendo como usar essa palavra de maneira prática, que ela venha servir de edificação ao teu povo. Vem com o teu poder, Senhor. Edifica o teu povo na tua verdade. Seja glorificado em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só relembrando, nós tivemos o livro de Juízes, mês de novembro. Fizemos nossa última palavra em Juízes. Então, o que acontece? O livro de Juízes é um livro histórico. O povo, ele saiu do Egito. Aí nós temos o livro de Josué, onde a terra prometida foi conquistada. Israel se estabelece na terra. Só que aquela geração que tinha vivido com Josué e tinha visto os grandes feitos, ela morre. E aí o que acontece? Israel entra numa situação de ora está obedecendo ao Senhor e ora desobedecendo a lei do Senhor. Qual o principal pecado nessa época? A idolatria. Lembrando que não é uma idolatria simples. Quando você fala de paganismo nessa época aqui, você vai falar de prostituição cultural, você vai falar de ritos de fertilidade, você vai pegar povos, por exemplo, que sacrificavam a Moloque, queimavam crianças pequenas. Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, pastor, como o mundo está ruim. Olha, é verdade, tem muita coisa ruim no mundo. Mas entenda, desde que o mundo é mundo, ele é assim. Entendeu? Porque nessa época aqui, de acordo com a narrativa bíblica, a turma era barra pesada. E o que acontece? Eu tenho que lembrar que no começo do livro do Êxodo, é dada a lei a Moisés. Só que aquela geração, por 40 anos, passa no deserto e morre, por causa de desobediência. A geração seguinte é a que vai entrar na terra prometida, guiada por Josué e Calebe. No final do livro de Deuteronômio, a lei é relida diante de dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E a lei é muito clara. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, vem uma série de consequências, e entre elas, o que está descrito aqui. Vou reler o versículo 1. Olha o que diz. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e nas cavernas e nas fortificações. Veja, o povo desobedeceu. O que eu tenho que entender? Eu não estou hoje mais debaixo da lei de Moisés. Entendeu? Então, por exemplo, a minha bênção, a minha maldição, ela não está ligada diretamente à obediência. Por exemplo, o livro de Jó. Jó passou por uma doença muito grave. E não era motivo de pecado. Na verdade, tinha sido algo autorizado por Deus, até para transformar Jó. Agora, o fato de que Jó não ficou doente por pecado, não quer dizer que o contrário também não seja verdadeiro. Por exemplo, nos textos do Novo Testamento que fala da ceia do Senhor, fala que muitos, por não discernir o corpo de Cristo, estão fracos na fé, ou doentes, e alguns até dormiram, morreram. Então eu tenho que olhar tudo isso com muito cuidado nos dias de hoje. Quando eu vejo um irmão passar por luta, eu não posso engessar. Eu posso até ter uma conversa, falar, irmão, o irmão tem orado por essa situação, está tudo em ordem com a vida do irmão, tem alguma coisa que o irmão sente que errou alguma direção, ou que fez algumas escolhas que trouxeram uma consequência mais problemática. Porque nem sempre uma situação difícil vai ser objetiva, vai ser causada por um pecado seu. Agora, muitas das situações problemáticas são consequências de pecado.
Então, hoje em dia, é necessário ver isso com muito equilíbrio. Agora, nessa época aqui, era mais fácil, porque desobedeceu, casa caiu. Saiu fora da lei, casa caiu. E olha que interessante, Deus entregou, mostrando que era Ele que garantia a proteção do povo. Agora, olha o tipo de opressão que veio sobre eles, que eles foram obrigados a sair das cidades e irem morar em cavernas que eles cavaram. Para quem mora numa cidade e morar numa caverna, é uma coisa bem difícil. Eu tenho que ler a situação aqui e entender a dificuldade. Agora, o que eu tenho que lembrar para a nossa vida hoje? Meu irmão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não pense que a coisa não pode ficar pior. Tem gente que chega e fala, pastor, pior do que está não fica. Garanto para você que fica. E fica bem ficado, como diz o caipira. Sabe? Então, assim, anda com cautela, anda com sabedoria, porque coisas ruins acontecem ao povo de Deus. E nesse caso aqui, eles tiveram que sair de suas casas e morar em cavernas. E olha a situação como era terrível. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiram. Olha que interessante. No versículo 1, fala que eram os midianitas que estavam oprimindo. Já no versículo 3, eles formaram um conjunto de nações. Já não era só os midianitas, tinha mais gente oprimindo. E o que acontece? Entenda, passava o inverno, caía neve no inverno. Quando a neve derretia, ela molhava a terra. Quando ela molhava a terra, Israel vinha e plantava na primavera. Na primavera, o sol começava a voltar. As plantas começavam a crescer, cresciam durante todo o verão. Quando chegava no início do outono, a planta estava pronta e estava na época de ser colhida, antes do inverno, porque precisava de mantimento no inverno. Eles não tinham refrigeradores, armazéns, era diferente, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí, olha que interessante, versículo 4. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu lembro, há uns 5 anos atrás, eu fiz um estudo em cima dessa palavra, talvez a Sabrina lembre, o Júlio lembre, falando sobre Gideão. O que acontece? Vamos tentar imaginar um camelo. Um camelo é um animal que ele vai pesar entre 500 e 700 quilos. Imagina ele carregado e todo paramentado para a guerra. Ele sobe para quase 1 tonelada. Agora você imagina a seguinte situação. Uma tropa desses animais vindo galopando a uma velocidade de 50 km por hora. Será que passa por cima de tudo? Será que destrói alguma coisa? Entende o que eles estavam fazendo? Tenta imaginar, você é um homem, vamos supor que você tivesse uma lança. Como que você vai com uma lança derrubar um camelo a 50 km por hora? Imagina um veículo de 700 quilos vindo a 50 por hora na tua direção. Vamos supor que você consiga com a lança acertar o coração dele. Você vai morrer esmagado, porque ele vai tombar em cima de você e vai virar uma pizza. E olha que interessante, a maneira que Deus entregou eles nas mãos, eles vinham, levavam o gado, colhiam
roubavam todo o mantimento e destruíam o que ficava para trás. Quer dizer, eram inimigos cruéis, além de roubar tudo. Eram inimigos cruéis que destruíam o pouco que sobrava. Isso que a narrativa aqui não está falando em estupro, não está falando em violação, não está falando em homicídio, que com certeza devia acontecer. Ninguém conquista uma terra, ninguém rouba uma colheita falando, ó, fulano, segunda-feira a gente passa aí, vamos levar tudo embora. É na base da espada, na base da guerra. E olha que interessante, Israel tem a região montanhosa e tem a região litorânea, que é essa cidade de Gaza, que é de leste a oeste. Eles vinham varrendo tudo, da região do deserto e até o litoral. E deixava o país sem recurso, numa sociedade totalmente agrária. Eles só tinham duas formas de alimento, os animais e a colheita. Esses países vinham e limpavam tudo. Aqui também tem um outro princípio interessante. Veja, quando eu começo a ver um país passar por muitas dificuldades, eu tenho que ligar minha antena. Porque tanto Deus é o Deus que abençoa, como Ele é o Deus que traz juízo. E por que Deus traz juízo sobre um país? Entre outras coisas, no caso aqui, para trazer arrependimento para o seu povo. Veja, o povo se desviou, desobedeceu a Deus, Deus colocou eles numa saia justa, e quando você vê aqui 7 anos, o número 7 é muito significativo na Bíblia, porque ele fala de uma obra completa de Deus. Só que olha que interessante, precisou eles perderem tudo, para daí clamar ao Senhor. Para daí irem buscar o Senhor. Eu pergunto, não era mais fácil andar no caminho? Precisava sofrer tanto? Precisava passar por essa luta? Veja, gente, as pessoas, até hoje o ser humano é o ser humano. Até hoje o ser humano, olha, brinca com coisa séria. Tantas situações que podiam ser evitadas. Se a pessoa parasse, ponderasse, se dominasse um pouco, evitasse certas coisas, buscasse mais a Deus. Tanta coisa seria evitada, tanto machucado, tanta dor, tanto trabalho, tanta coisa difícil que às vezes as pessoas passam por bobeira. Precisava chegar ao ponto de passar fome, de perder tudo, para ir buscar a Deus. Veja, porque essas histórias estão aqui. Primeira coisa que elas querem mostrar, o povo de Deus não é perfeito. Primeira coisa. Segunda coisa, essa imperfeição gera problema. Terceira coisa, olha, Deus não está aí para brincadeira. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos temer a Deus. Temer a Deus é aquilo que Jesus falou, olha, vocês antes não temam os que destroem o corpo, mas antes temei aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma, que é Deus. Então temer a Deus é o seguinte, é você falar, opa, não vou brincar, não vou... Vê aquela luz. Não vou brincar, não vou causar problema. Como eu costumo dizer, problemas eles já vêm sozinhos. Eu não preciso criar problema. Naturalmente, na minha vida cotidiana, problemas vão vir. Agora imagina, junto com aqueles que já têm que vir, vou eu criar problema? Então, quando nós vemos a situação desse povo aqui, a grande pergunta que vem, precisava ser tão dura serviço, precisava apanhar tanto na cara, para daí buscar Deus? Isso aqui é um enorme ensinamento para nós. Daí a narrativa continua, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir,
e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha que interessante, não sabemos o nome desse profeta. A mensagem profética dele, na verdade, ela é repetida várias vezes no Antigo Testamento. Só que olha que interessante, Deus clamou, o povo clamou a Deus. O que Deus faz? Levanta um profeta falando, gente, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão. Eu dei as minhas leis, aí eu estou parafraseando. Entendeu? Coloquei vocês na terra, estava tudo bem. E aí eu avisei, olha, não se mete com os deuses das nações. Amorreus aqui é um termo geral. Entendeu? É como você falar de índio brasileiro. Você trata geral os índios brasileiros. Mas tem um monte de nação lá dentro. Só que você trata como índio. Entendeu? Aí o que acontece? Esse profeta vem com uma mensagem. O que era muito comum no Antigo Testamento. Agora, entenda. Esse povo aqui, eles só tinham escrito os 5 primeiros livros de Moisés. Talvez nem Josué tenha sido escrito. Aqui temos dúvidas se Josué já tinha sido escrito ou não. Porque esse livro de Juízes, provavelmente quem escreveu foi Samuel. Depois. Então esses camaradas, eles não tinham uma Bíblia como nós. Mas eles tinham o suficiente de revelação para entender o que eles tinham que fazer ou não. Agiram errado, a consequência vinha. Agindo certo, a consequência ia embora. Eles eram abençoados. Só que veja que interessante, você não vê nenhuma citação se o povo se arrependeu, se o povo clamou ao Senhor, você só vê aquela oração que eles fizeram antes. E as atitudes do povo, estranhamente, aqui somem. Olha como é que fica o versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio. Olha que interessante. Mudou completamente a narrativa. Era uma narrativa, o povo debaixo de opressão. Segunda narrativa, o povo debaixo de fome. Terceira narrativa, Deus manda o profeta. Não, o povo clama a Deus. Aí Deus manda o profeta. De repente, o que você esperava? O povo se humilhou. Não aparece nada disso. Você fala, mas por que assim? Por que diretamente depois do profeta veio o anjo do Senhor? Porque aqui é muito claro, Deus agindo segundo a sua bondade. O povo desobedeceu, Deus apertou, Deus espremeu. Foi coisa muito séria que aconteceu aqui. Mas o próprio Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua benevolência, ele resolve na sua bondade. O povo orou clamando. Não tem citação de arrependimento, não tem citação de nada. Imagino que houve. Houve uma mudança no povo. Mas, pela narrativa adiante, você vê muito mais um Deus bondoso agindo do que um povo clamando, ó Deus, vem com o teu poder, vem com a tua graça. Por quê? Porque Deus, em geral, é bom. O Novo Testamento fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A prova disso é que nós erramos todo dia, e se Deus não fosse um Deus bondoso e longânimo, já tinha apertado o botão vermelho em todo mundo que está aqui nessa sala. Não tinha escapado ninguém, nem o pastor. Estava todo mundo já indo para a glória. Deus já tinha recolhido todo mundo, entendeu? Porque nós sabemos o quanto nós erramos. E mesmo assim Deus, ele aperta, ele disciplina, mas ele sabe como tratar. Em geral está todo mundo bem. Leva um tapinha na orelha ou outro, mas a coisa está caminhando. Não é verdade? Agora olha que interessante, como Deus age aqui de uma maneira diferente. Versículo 11, vou reler.
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Entenda, eles tinham plantado trigo, aquele início do outono. Só que o que acontece, lagar o que era? Era uma cova cavada no chão, num lugar baixo, para fazer vinho. Não se malhava o trigo no lagar. O trigo se malhava na eira, que era um lugar mais alto. Por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Simples. Para que vindo os midianitas não visse aquele trigo e não roubasse. Gideão estava tentando fugir do roubo do seu mantimento. E a Bíblia fala isso. Aí o versículo 12 continua. Gente, entenda. O anjo do Senhor aqui apareceu como figura humana. Existem narrativas de anjos no Antigo Testamento aparecendo de forma humana. Algumas às vezes até o anjo que aparece é uma teofania, é Deus aparecendo em forma de anjo do Senhor. Tanto é que Gideão, quando vê o anjo, a princípio não percebe que é um anjo. Vocês vão ver a narrativa, ele aparece numa forma humana. Entendeu? Uma coisa bem interessante que acontece aqui. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha que interessante. O anjo chega e fala: homem valoroso, o Senhor é convosco. Gideão já vai para o natural. Numa boa, eu não vejo erro nenhum nessa pergunta de Gideão. Gideão chega para o homem e fala: peraí, mas se o Senhor é conosco, por que veio todo esse mal? Nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito, libertou o povo de maneira poderosa, só que agora Deus nos desamparou. Por que isso está acontecendo? Quando você está numa crise, quando você está passando por um problema, qual é a sua primeira pergunta? Deus, por quê? Porque vamos falar a verdade, uma fé saudável, uma fé bíblica, não tem todas as respostas. Esse é um erro das pessoas. Pastor, eu só queria entender. Filho, acorda. Você não vai entender todas as coisas a todo momento. Essa é a fé bíblica. Deus está lidando com você. Ele sabe a maneira de tratar conosco. E Ele não é obrigado a dar satisfação para nós. Não é obrigado. Deus não tem obrigação nenhuma de dar satisfação nenhuma a você. O problema é que a nossa mentalidade é extremamente humanista. Como que Deus não vai dar satisfação? Sou tão importante assim. Sou pastor daquela igreja. Sabe quantas horas eu passo ajoelhado orando? Não, eu não faço isso. Entendeu? Eu oro, mas não é quantas horas e nem ajoelhado. Mas nós temos uma justiça própria enorme. A gente acha que Deus tem a obrigação de nos dar satisfação de tudo. Na verdade, olha, já fica feliz da vida que você acordou hoje, vai dormir e amanhã vai acordar de novo. Porque se Deus simplesmente quiser, ele fala assim: não tem mais Jomar. Evaporou da face da terra. É assim que Deus faz. Nós deveríamos ser mais agradecidos e menos arrogantes com Deus. Existem muitas maneiras religiosas e bem educadas de ser arrogante em relação a Deus. Cuidado. Religião muitas vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Amém? Então a pergunta de Gideão aqui, não critique ele, eu faria a mesma coisa. Ainda ia catar o cara pelos clarion, mano, tá louco?
Tá me tirando? Tô aqui lá malhando trigo aqui no buraco. Os caras ano passado vieram, levaram tudo embora, quase mataram minha mãe e minha irmã. Que história é essa, o senhor é contigo? Tá fazendo piada, rapaz? Se o cara fosse meio irritado, falava assim. Gideão, até que você percebe que ele é o tipo do bom sujeito. Ele parece ser um cara, aparentemente, pela característica de Gideão, um cara tipo bom sujeito. Nós vamos ver na narrativa. E aí o termo continua, versículo 14. Então o Senhor, olha que interessante. O anjo do Senhor, na verdade, era Deus, em forma humana. É uma teofania. Os teólogos chamam isso de aparições de Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento. Já expliquei isso para vocês. É teofania. Mas você percebe a diferença na narrativa? Ó, versículo 11. Então o anjo do Senhor. Versículo 14. Então o Senhor, a Bíblia identifica, era Deus. Provavelmente aqui Jesus pré-encarnado. Nessa aparição aqui. Aí o texto continua. Vou reler o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Vamos fazer uma pausa aqui. O Senhor confirma, fala, ó, você vai livrar Israel. Gideão novamente vai para o natural. Senhor, como que eu vou livrar Israel? Minha família é a família mais pobre que tem e eu sou o menor da minha casa. Isso acontece também conosco até hoje. Determinados problemas são muito grandes para a nossa pequenez. Determinados problemas, por exemplo, esse ano eu quase perdi minha vista. Entende? Era um problema totalmente acima. Se Deus não colocasse a mão, estava cego da minha vista direita. Entendeu? Enfermidades que vêm na nossa vida. Uma enfermidade séria, uma situação séria, problemas maiores do que a nossa capacidade. Porque é tendência nossa a ir para o natural. É tendência de Deus mostrar o seu poder capacitador, indo na contramão do natural. Os relatórios aqui são diferentes. Por quê? Porque um está olhando, a onça está bebendo água. E Deus está falando, calma, eu sou contigo, eu vou fazer. Aqui tem um outro ensino importante. Só existe um capaz de fazer, é Deus. Agora, veja que interessante, o fato de que é Deus que faz a obra, não quer dizer que o homem vai ficar mortão, parado. Foi Deus que livrou o povo aqui, mas quem ele usou? Gideão. É Deus que faz a obra na sua vida, mas quem vive a sua vida? Você. São esses os ensinos que a gente tira. E aí olha que interessante o que Gideão vai fazer. Versículo 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efá de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim o fez. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando o anjo fala para ele, eu te livrarei, Gideão falou, opa, peraí, pode ser que eu estou falando com Deus. E aí o que ele fala? Ele tipo faz uma prova, olha,
Se é Deus mesmo que está falando comigo, eu estou parafraseando. Então espera um pouco aqui que eu quero trazer um presente. O que que é? Na verdade, queria oferecer um sacrifício. Aí foi lá, pegou um cabrito, matou o cabrito, limpou o cabrito, preparou o cabrito, porque não tinha geladeira, ninguém guardava cabrito morto. Não tinha freezer nem micro-ondas para descongelar. Então ele teve que preparar todo o animal, que deve ter levado pelo menos umas 2 horas entre matar, limpar, tirar o pelo. Ó, tô sendo... O tal de Gideão precisava ser bom de churrasco para, em 2 horas, preparar aquele cabrito. Fez pães ázimos e levou. Só que aí o Senhor dá uma ordem, ajeita nessa rocha aí, nessa penha. A penha aqui é uma rocha. Você ajeita a carne, derrama o caldo em cima dela e ajeita os pães ázimos. E olha que interessante o que ele vai fazer. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Olha o que ele fez. Pegou o cajado, encostou. Quando encostou, subiu o fogo, queimou tudo. Um sacrifício igual ao sacrifício que era feito no tabernáculo. Entre outras coisas que se oferecia em sacrifício no tabernáculo, estava cabrito, estava pão sem fermento. Essa era uma oferta queimada ao Senhor. O Senhor vem, bate com o cajado e queima tudo. Subiu como cheiro agradável a Deus. E aí olha o que acontece com Gideão, versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ai, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, olha que interessante. Quando a gente chega em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor, Isaías fala o seguinte: ai de mim, pecador, porque vi o Senhor. Entendeu? Mais ou menos 400 anos antes de Isaías, Gideão vê o Senhor. E a primeira reação dele é que ele ia morrer. Por quê? Porque Gideão sabia que ninguém aguentava diante da glória de Deus. Vamos trazer o exemplo para o Novo Testamento. Lembra quando Pedro e João estavam pescando no Mar da Galileia? E Jesus chegou para eles e falou: ó, joga a rede do outro lado. E eles recolheram as redes, quase rompendo. E Pedro imediatamente reconheceu a divindade de Jesus, se prostrou no chão e falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O que eu aprendo aqui? Gente, isso aqui é muito sério. Outro dia eu estava vendo até a pregação do Gran Conato em Isaías 6, por isso que esse exemplo que eu dei é dele. Aí ele estava falando o seguinte, que hoje em dia se trata Deus de maneira muito irreverente. Deus é o cara lá de cima. Deus é o cara. Gente, o que fazem em relação a Deus, ao Espírito Santo? Por exemplo, hoje em dia, se fala que quando o Espírito Santo se manifesta, tem gente latindo em igreja, tem gente se arrastando que nem cobra, tem gente uivando que nem cachorro, tem gente se comportando que nem bêbado. E dizendo que está cheio do Espírito Santo, isso é blasfêmia. As pessoas perderam a noção. Gente, ó, eu não tenho medo de Deus, eu amo a Deus. Ele é meu Pai. Jesus é meu irmão mais velho, meu Deus e Senhor. Entendeu? Agora, vou falar uma coisa para vocês, eu temo a Deus. Nós precisamos ter uma reverência em relação a Deus. Referência que eu digo é o seguinte, é você deixar de ser trouxa, você deixar de ser bobo. Que nessa turma hoje em dia que inventa um monte de moda que não tem nada a ver. Sabe? Não se brinca com coisa séria.
Você vê esse moço aqui, 3.000 anos atrás, quando ele percebeu que se deu cara a cara com Deus, ele falou, meu Deus, vou morrer. Tanto é que o Senhor fala para ele, não, paz seja contigo, não morrerás. Para acalmar. Ficou apavorado. Porque ele estava na presença de Deus. Entenda, hoje aqui, o Senhor está presente. Porque onde estiverem, quando a gente está reunido para louvar o Senhor, para adorar, para aprender a sua palavra, Deus está presente. Qual é a reverência que você tem que ter aqui? Não estou falando aquela coisa religiosa, vazia, besta. Estou falando uma reverência de coração, algo verdadeiro. Seriedade com Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Estou aqui para aprender. Minha vida, ela tem que ser um sacrifício de louvor ao Senhor. Eu não trato Deus de maneira irresponsável. Veja, eu sou um saco de imperfeição. Mas mesmo com todas essas imperfeições, eu sei que de Deus não se zomba. Eu estou lidando com o Criador do universo, aquele que tem poder de dar vida. Gente, o que Deus pode fazer é inimaginável. Não dá para definir a capacidade do que Deus pode fazer, tanto de bem como de juízo. Tanto de bondade como disciplina. Então, assim, muito cuidado. Veja, Jesus nos ama, nos salvou, Deus é bom, Deus é Pai. Gente, tudo isso é verdade. Agora, sem bagunça. E nessas unções estranhas que você vê, gente rindo à toa, gente latindo que nem cachorro, gente se arrastando no chão, correndo que nem leão, entendeu? Fazendo um monte de besteira, andando que nem bêbado, dizendo que é o Espírito Santo. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Deus Espírito Santo está no nosso meio fazendo essas pataquadas, que não tem exemplo nenhum na Bíblia. E hoje em dia, infelizmente, está recheado de igrejas que caem nesse erro. Quando eu vejo uma narrativa aqui que nem essa, eu paro e olho, peraí, está alguma coisa errada hoje em dia. Porque o camarada nem foi invocar Deus, estava trabalhando, estava malhando trigo. De repente Deus apareceu para ele. Quando ele percebeu que era Deus, ele foi lá e preparou a maior refeição, porque estava na dúvida. Assim que aquilo é confirmado, ele falou, vou morrer. Eu vi Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí eu estou na igreja hoje, eu sei que a presença de Deus está aqui, eu vou tratar isso de maneira pueril, de maneira esquisita. Nunca. Sabe, eu vou ser responsável naquilo que eu estou fazendo. Muito cuidado. Muito cuidado. Lembra de Ananias e Safira? Que mentiram ao Espírito Santo, caiu os dois fulminados. É o mesmo Deus hoje. Então, assim, eu preciso ter uma reverência com o Senhor, eu preciso ter uma maneira apropriada de me dirigir a Ele, de servir, de estar no culto. Entendeu? Quando o meu irmão está adorando, respeitar, sem bagunça, sem palhaçada, sem tirar a atenção da palavra. Preciso ter uma referência. E olha, nós estamos num lugar que, misericórdia, né? Onde você vai que o pastor anda assim, são poucos lugares, mas isso não tem nada a ver. Veja, pode ser até que para alguém seja importante, normal. Não tem problema com isso. Mas a reverência é muito maior do que isso. É aqui, ó, no coração e na mente. Amém? Então vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. O que acontece? Mesmo que aconteceu com Jacó, mesmo que aconteceu com Abraão, mesmo que aconteceu com outros, viu o Senhor, fez um altar é um memorial. Entendeu? E quando o livro de Juízes foi escrito, esse altar ainda existia. Porque ele fala até o dia de hoje. Não é que até o dia de hoje agora. É até o dia de hoje quando o livro foi escrito.
Entendeu? E aí a narrativa continua. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo à noite. Olha que interessante. A Bíblia nos mostra que havia um altar de pagão ali, para o deus Baal. Juntamente com o altar tinha um bosque. Esses bosques eram bosques sacrificiais, onde eram oferecidas oferendas no pé das árvores e onde havia inclusive sexo ritualístico no pé das árvores. Entendeu? Aí olha o que Deus fala para Gideão. Gente, a cidade toda estava adorando Baal. Deus fala, ó, você vai pegar o segundo boi mais gordo do seu pai. Você vai lá, você vai derrubar o bosque, vai meter fogo na lenha e oferecer o boi em sacrifício. Gente, primeiramente, não tinha motosserra. Segunda coisa, o bosque não era pequeno. Tanto é que ele precisou usar 10 homens. Terceira coisa, seria a mesma coisa que queimar a igreja da cidade. Imagina você ir numa única cidade, ter uma única igreja, e Deus fala para você, ó, você vai lá e vai queimar aquela igreja. Foi o que Deus pediu para Gideão. O que Deus está fazendo aqui? Aqui tem um ensino extremamente importante. Todo avivamento da parte de Deus começa com uma purificação espiritual. Tenta lembrar quando você foi salvo. Quando você foi salvo, você acreditava em um monte de pataquada. Você acreditava em horóscopo, você acreditava em sorte, você acreditava em destino, você acreditava em santo disso, santo daquilo, em cartomante, cada um com a sua loucura. Outro era ateu de carteirinha, outro ia no centro de macumba, outro, várias coisas. Primeira coisa que aconteceu na sua vida quando você foi salvo, purificação espiritual. Deus nunca trabalha em base errada. Deus só trabalha no certo. Primeiro, olha, quer fazer uma boa coisa na sua vida? Faça. Não estou falando de temporada de caça às bruxas. Estou falando de purificação espiritual, limpa da sua vida, todas as práticas erradas. É o que Deus está fazendo aqui. Olha, a primeira coisa, vocês vão purificar tudo. Eu não admito diante de mim esse altar de paganismo e de feitiçaria. Então você vai lá, você vai arrancar tudo, você vai queimar o bosque, vai queimar em sacrifício o segundo maior boi do seu pai. Olha que interessante. Gideão tem uma estratégia, a gente tem que aprender com Gideão. Se ele tivesse feito de dia, primeiro, ele arrumava a maior encrenca com o pessoal da cidade. Provavelmente ia ter que sair no braço com a turma. Porque se eu sou adorador de Baal e o cara vai derrubar meu altar, eu vou para as cabeças. Aí a gente percebe aqui que Gideão teve uma estratégia. Quando ele fez, à noite. Quando estava todo mundo dormindo, ele pegou 10 homens, cortou o bosque, ajeitou a lenha, tocou fogo, queimou o boi. E ofereceu o sacrifício. Então essas duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, purificação espiritual. Segundo, estratégia. Vida cristã é cheia de estratégia. Seja sábio, seja inteligente, não seja bobo. Às vezes nós nos expomos em coisas que não devíamos nos expor. Gideão foi mais esperto. Precisa queimar o boi, queimar o bosque? Beleza, vou fazer à noite. Resolveu. Sabe aquelas coisas, por exemplo,
Quando a gente é novo convertido, às vezes a gente confronta muito nossos parentes. Aí você fala, joguei isso fora, joguei aquilo fora, joguei não sei o que lá, e daí, tá bom? Eu fazia isso. Eu dividia a bola com todo mundo. Chegar na casa dos parentes, precisa jogar esse ídolo aí fora, quebra tudo aí, arrebenta tudo. Eu era assim. Até que fui entendendo que não era daquela maneira. Entendeu? Mas se deixasse, pegava nas costas e jogava. Entende? Mas assim, lógico, Deus sabe tratar conosco. Mas não é melhor ter uma estratégia? Por exemplo, tem gente hoje que eu evangelizo e tem gente que eu não abro a minha boca. Eu espero uma direção do Senhor clara para fazer o que eu tenho que fazer. Não vou ficar mais me desgastando com quem não quer ouvir. Entendeu? Espero o momento correto de Deus. Então, estratégia, sabedoria. Amém? E aí, o que acontece? Vamos seguir na narrativa, versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que lhe fora edificado. E uns aos outros disseram, quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Olha que interessante, o pai de Gideão, os caras falaram, traz para fora que nós vamos matar. Aí o pai de Gideão tem uma estratégia, provavelmente baseada no hábito da religião deles. Chega e falou, peraí, vocês vão contender pelo Deus de vocês? Quem fizer isso vai morrer. Parece que existe algo aqui ligado à religião deles. E através dessa estratégia eles resolvem não matar Gideão e chamam Gideão de Jerubaal, tipo amaldiçoa ele. Baal contenda com ele. Entendeu? Mas foi outra estratégia. Por que Gideão não foi morto? Porque Deus livrou. Quando Deus tem um propósito, ele efetivamente cumpre. E aí a história vai continuar, versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. O que acontece? Era a época da colheita. Os exércitos inimigos se juntam no grande vale de Jezreel, próximo ali. Para quê? Para saquear Israel. Aí acontece uma coisa muito comum no Antigo Testamento. Gente, nós os crentes temos o Espírito Santo habitando em nós permanentemente. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em você. Antigo Testamento não era assim. Gideão teve que ser revestido do poder do Espírito Santo. Da mesma maneira que Davi, da mesma maneira que Sansão, da mesma maneira que Otiniel, da mesma maneira que Baraque. O Espírito Santo na antiga aliança era temporário. Por isso que Davi no Salmo fala, Senhor, não retires de mim o meu Espírito. Quem tinha Espírito Santo? Alguns homens escolhidos por Deus, alguns profetas e alguns reis. Por exemplo, João o Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele foi o preparador do caminho de Jesus. Olha que interessante, João Batista é praticamente uma exceção
no Antigo Testamento. Se eu não me engano, pode ser que eu estou errado. É o único que a Bíblia fala que era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Talvez tenha mais um outro exemplo, mas eu não tenho certeza. Porque o Espírito Santo era temporário. Agora, olha o luxo que nós temos. O Espírito Santo em nós é permanente, porém, eu não posso entristecer o Espírito. Ele não sai de mim, mas ele se entristece. E aí eu fico cegão. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lanaeira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que espremeu o velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só essa vez, rogo-te, que só dessa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Veja que interessante, Gideão era o tipo do cara medroso. E Gideão pede um sinal para Deus. Existe toda uma questão em cima de pedir sinal. Então assim, eu preciso ser cauteloso com essa história aqui. Tem crente que quer pegar essa história do Antigo Testamento e transformar ela em regra para a igreja. Primeira coisa, eu tenho um tremendo problema. Por quê? Gideão não tinha o Espírito Santo como nós temos. O Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. Ele teve que ser revestido do poder do Espírito Santo. Entendeu? Segunda coisa, Gideão não tinha uma Bíblia escrita. Aquele tinha 5 ou 6 livros, nós temos 66. Terceira coisa, toda a teologia, as orientações de Deus estavam engatinhando naquela época. Lembra que eu expliquei para vocês que existe a revelação progressiva? A história vai avançando, eu vou conhecendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus, até que fecha o Novo Testamento. E em Jesus eu vejo como Deus é. Então assim, o que eu posso falar sobre sinais? Eu, por exemplo, eu gosto muito de orar em cima da providência de Deus. Vamos supor que depois de um período de oração, deixa eu ver que exemplo eu vou dar. Eu resolvo comprar um carro. Aí o que eu faço? Primeira coisa, eu começo a orar em relação ao carro. Senhor, que carro que o Senhor quer que eu compre? Aí eu começo a perceber determinados gostos. Aí o que eu vou fazer? Hoje eu tenho internet, vou começar a pesquisar em cima do carro. Vou olhar, vou ver como o carro funciona, como é que é a manutenção, quanto que ele gasta, se cabe no meu bolso, se ele vai ter a atividade que eu quero, vou pesquisar. Ô Senhor, parece que esse carro é legal, o carro é bacana. Segunda coisa, eu tenho dinheiro para comprar? Aí começa a entrar a providência de Deus. Como é que os crentes fazem? Não precisa de dinheiro, eu só preciso daquela Bíblia de parcela. Pastor, vem ver a bênção, 72 vezes de R$752. O cara vai aposentar e diz que é bênção. Vocês concordam que se Deus tem um propósito e tem um plano, Ele é responsável para mandar o dinheiro? A Bíblia não fala que Ele é dono do ouro da prata? É que nem nós vemos essas igrejas. O cara fala assim, vão alugar aquele prédio daquele tamanho. Pela fé vamos, mas o irmão, a igreja tem 25 membros. Quanto custa o aluguel daquele prédio? Não, custa 7 mil, mas pela fé nós vamos que Deus vai fazer. Passou 4 meses, a igreja fechou, ele está protestado e
com problema no cartório. E aí vai botar a culpa no diabo. Sabe? Eu preciso ver as coisas compatíveis. Então, por exemplo, se eu quero um carro, primeiro começo a orar, depois eu vejo um modelo que me agrada, depois eu preciso ter o dinheiro. Tenho dinheiro, eu também vou buscar conselho com algumas pessoas. Eu lembro que uma vez, em 2004, um amigo meu, um irmãozão Osvani, veio com uma perua Tempra, nem tem mais esses carros, o Gilmar lembra, talvez o Júlio lembre. Gente, perua verde metálica, maluca. Naquela época ela já tinha aro 17, 2004. Rebaixada completa, gente, o carro maluco. E ele ia fazer um negócio para mim, tranquilo, que dá para mim pagar numa boa. Mas o que eu fiz? Entrei em contato com um primo meu lá de Minas Gerais, que eu falo muito pouco, e aí comentei com ele, eu falei, cara, tem um amigo meu querendo vender uma perua Tempra, coisa mais linda. Ele olhou para mim e falou, ó, cara, sai fora desse carro aí que você vai se incomodar. Na hora eu percebi que Deus estava falando comigo. Cheguei para o Osvani e falei, Osvani, não vou gastar dinheiro com esse carro, porque não é para mim, não serve para mim trabalhar. E eu acho que é melhor para mim comprar um Uno. O Osvani virou para mim e falou, irmão, sabe que você está certo? Não gasta dinheiro com esse carro, não. Não é para você, não. Vai dizer que não é a providência de Deus? Agora, o que as pessoas fazem? Eu quero um carro. No dia seguinte passa um carro, vende-se, ele vai lá e compra, já vai no banco, levanta financiamento, compra o carro, até que o carro chega em casa, o motor cai no chão, blum. E aí vai falar, pastor, o diabo se levantou. Não, irmão. Você que é arrogante, independente, não busca sabedoria de Deus, entendeu? Ele está fazendo besteira. Então, assim, essa questão de sinal precisa tomar cuidado. Por exemplo, que sinais são importantes? Primeiro, a esposa e o marido estarem em concordância. Depois de orar por um tempo, qualquer coisa que vai fazer. Aqui em casa é assim, se a Paula não concordar, normalmente nós não fazemos. Se eu não concordar, também normalmente nós não fazemos. Uma coisinha ou outra, ela chega e fala, amor, tá sentindo de fazer? Então faça, mas eu sei que eu vou ter que segurar a bucha. Entendeu? Não vou dizer que é 100%, mas 99,9% é. Porque eu entendo que a primeira pessoa que Deus vai usar para falar comigo é minha esposa. E ela entende que a primeira pessoa que Deus vai usar para falar comigo é o marido. Segunda coisa importante, o pastor. O pastor, ele é colocado, ele não vai viver sua vida. Mas ele é alguém que está de longe e existe uma unção na vida do pastor, dada por Deus para te orientar. Então é muito importante, o pastor está sabendo, e você buscar aquele conselho. Terceira coisa, conselho de irmãos e conselho de pessoas experientes naquela área. Por exemplo, vou fazer uma reforma na minha casa. Aí meu primo é engenheiro e arquiteto. E eu sequer falo com ele. Às vezes, na primeira frase, vai olhar e falar, irmão, se você mexer, ou ele às vezes é ímpio. Ó, se você mexer nessa casa, vai cair tudo. Percebe? Então, sinais dessa maneira, eu concordo. Por quê? Porque Deus nos deu uma mente, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu autoridade e pessoas à nossa volta, e tem a providência de Deus que encaixa todas as coisas. Gente, se você está insistindo num caminho, aquela porta tem fechado, você está passando longe, cuidado. Você pode estar indo numa direção que Deus não se agrada. E isso vai trazer sofrimento. Você às vezes está insistindo em uma coisa que Deus já colocou fim. Então, dessa maneira, eu entendo que buscar a confirmação de Deus é importante. Mas, gente, esse processo que eu estou falando de meses. Ô, pastor, meses? Você está brincando. E a caranga? Meu irmão, usa que está na garagem, que está muito boa e está paga. Se é de Deus, aguarda no Senhor que a coisa vai dar certo. Camarada quer em 3 dias resolver, quando vai ver,
fez besteira, eu já fiz isso. Então assim, cuidado. Às vezes muita velocidade prejudica. Aí você fez o negócio, se quebrou e se machuca. E para você aprender a amadurecer, você vai ficar com aquela Bíblia de parcela no bolso por 5 anos e vai ficar com aquela encrenca de 4 rodas parada na garagem que vai ser só dor de cabeça. Então assim, muito cuidado. Já vi gente arrancar estrutura e tudo. Já vi gente mudar de cidade, já vi gente mudar de emprego. Já vi gente mudar de igreja e quebrar a cara. Igrejas são todas boas, desde que vazias. Quando entro eu e você dentro da igreja, a igreja virou uma encrenca. Porque eu e você estamos lá dentro. O problema da igreja somos nós. Não é a igreja. O problema sou eu, o problema é você. Aí que as pessoas fazem, não gostei do que aquele pastor falou. Sai da igreja, se perde, quebra a cara, se arrebenta. E 5 anos depois volta, de carrinho de mão. Aí você fala, precisava se machucar tanto para voltar agora. Sendo que você era encrenca. Entendeu? Então assim, essa questão de sinal, cuidado. No Brasil, gente, eu amo os irmãos pentecostais. Mas no Brasil nós temos uma tendência de 2 coisas. Eu vou tomar mais 5 minutinhos dos irmãos. Nós temos tendência a uma igreja que dá muito valor ao sobrenatural e ao mesmo tempo dá pouco valor à Bíblia. E isso tem um resultado, problema. Entendeu? Porque a minha fé é uma fé... Gente, acredita em milagre. Numa boa, vocês sabem que eu acho mó barato expulsar demônio. Eu acho muito legal o poder de Deus se manifestar. Acho ou não acho? Já levei arranhada na cara. Já neguinho tentou sair no braço comigo, já mais tá ligado. Entendeu? Mas eu acho um barato o poder de Deus agindo. Quando você usa o nome de Jesus, a pessoa é liberta daquilo. É maravilhoso ver. Acho muito legal. Acho muito legal o testemunho de cura, acho muito legal essas coisas, mas, gente, isso é o extraordinário de Deus. A nossa fé é vivida aqui, dia após dia, uma fé inteligente, uma fé que ora, uma fé que raciocina, uma fé que medita, uma fé que entende que Deus é Deus de processos, que as coisas de Deus vão se desenrolando. Tem coisas que Deus não dá para nós porque nós não temos capacidade de administrar. Se Ele der, você se perde. Você daria o seu carro na mão do Miguel para dirigir? Mas ele não é inteligente. Ele não tem 2 pernas e 2 braços. Você daria o Voyaginho na mão do Abner para dirigir? Eu acho que por aí está dado exemplo. Então assim, o que a gente aprende aqui na vida de Gideão? Fazendo uma recapitulação grande. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Quando o crente clama, Deus é um Deus bondoso que vem em direção ao seu povo. Quando esse Deus age, Ele age da maneira dele, não da minha. E quando eu vou exercer a minha fé, buscando viver esse poder de Deus, eu tenho que fazer isso de maneira inteligente. Porque foi Deus que me deu cérebro. E esse cérebro foi feito para usar. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor.